E que todos digam amém? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. E aí eu vou pedir que você fique de pé, por gentileza. Se você não puder ficar de pé, permaneça sentado ou sentada. Diz o texto aqui de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar da alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Oremos, querido Deus, Pai Celestial, tão bom poder estar aqui. Peço que Tu fale aos nossos corações neste momento, nos ajudando na compreensão, no entendimento, e que não pare nenhuma dúvida sobre nós. Como arauto do Senhor, eu peço essa ajuda também. Eu não acrescente nada, eu não tire nada do que está escrito aqui, Senhor. Mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que todos digam amém? Pode sentar. Eu já falei sobre esse assunto aqui numa ocasião, que quando Deus criou o universo, com sua infinita sabedoria, Ele imprimiu à Terra dois movimentos, o de rotação e o de translação. Quer dizer isso? Rotação, movimento giratório. O primeiro define um intervalo, a que chamamos dia, e o segundo aquele que chamamos de ano. A duração do dia é tal que nos permite usar nossas forças durante um tempo que está dentro dos nossos limites, da nossa reserva de energia física. Você pode até prolongar o seu dia, mas vai chegar uma hora que você vai estar cansado e teu corpo vai pedir o quê? Descanso e sono. Tem gente que prolonga, toma uns remédios, toma um negócio aí, mas vai chegar uma hora que não vai aguentar. Muitos acidentes acontecem assim. A pessoa, estou bem, vai dirigindo com sono, vai dirigindo com sono, chega uma hora que apaga geral e os acidentes acontecem. A duração do ano, ela tem um efeito psicológico, né? Haja vista as coisas que estão acontecendo em vários lugares hoje. Quem ainda não usou a frase ano novo, tudo novo, ano novo, vida nova, né? Assim que fala. Então tem um efeito psicológico. E mesmo sem querer, ao final de um ano, os últimos dias nos parecem como folhas manchadas de um caderno escolar, com as bordas dobradas, né? Porque quem já esteve nos primeiros anos de escola, não é? A letra que nós escrevemos no caderno, logo no início, a gente procura caprichar.
Não é assim? Quem já encadernou o caderno aí? Quem já botou aquela... Onde é aquele papel? Aquele fininho. Tem papel fininho? Era criança, eu gostava de fazer aquilo, né? Ficava com o maior carinho nos primeiros dias, né? Meu dia, ficava com o maior cuidado ali, procurava caprichar. O que acontecia depois? O tempo vai passando. Primeiro trimestre, primeiro semestre, daqui a pouco tu vê o caderno todo amassado. As letras já não são iguais, é lá no início. É assim, amada, a vida. A nossa vida é assim. Procuramos no início do ano, e faz bem, né, fazer planos. De repente, traçar uma meta. Faz bem, é salutar. Mas a gente vai vendo que no decorrer do ano as coisas vão mudando. E aí, quando fazemos um balanço, muitas vezes ficamos nos culpando por não haver alcançado os alvos propostos, os sonhos planejados, né? Que bom seria se o nosso Deus realizasse todos os nossos sonhos, mas Ele não faz isso. Até porque a própria palavra de Deus nos ensina que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. Mas isso quer dizer que você não vai fazer plano. Você pode fazer. E se apegar nas promessas de Deus. Quando você lê o Salmo 37, no versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele faz para fazer o que? Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é agradar do Senhor? Fazer a vontade do Senhor. Procurar, pelo menos, se esforçar por fazer a vontade do Senhor. Não deixar de lado aquilo que tem que ser feito. E nós chegamos batendo nas portas aí de um ano novo. Esse ano novo certamente é o que nós esperamos, vai trazer expectativa nova. Certamente isso vai acontecer. Então essa chegada desse ano novo nos traz a impressão de termos um caderno novo para receber letras bonitas, redondinhas, em linhas retas e sem folhas amassadas. Aí é como eu falei, novos planos, novos projetos, tudo isso faz parte de uma programação de nós queremos o melhor, não somente para nós pessoalmente, mas para a nossa família. Aí vem novos compromissos, novos ideais, e vai por aí afora. E hoje nós estamos encerrando, e vamos encerrar este ano, que agora nós chamamos de ano velho. Hoje é o último dia, agora já é o ano velho. Iniciar o ano novo com uma nova perspectiva. Aí a pergunta que eu quero deixar, e fica para mim também: como está a nossa relação com Deus? Há sentimentos de culpa? Há pecados não perdoados? Há ressentimentos de assuntos não resolvidos? E eu quero aproveitar que nós vamos participar da mesa da ceia. Ceia fala de comunhão. Comunhão com quem? Com o Senhor da nossa vida. A ceia nos traz à memória a morte de Cristo até que Ele venha. E como participar da mesa se há ressentimento nos nossos corações, pecados que você não pediu perdão a Deus,
ou se você não perdoou uma pessoa que em algum momento te feriu. Meu conselho para você nessa noite: antes de tomar a ceia, se tiver alguém aqui na igreja que tenha qualquer tipo de ressentimento com alguém, se aproxime dessa pessoa e se reconcilie, troque de cálice. Nós lá, os pastores, na nossa reunião lá com os bispos, nós fazemos isso. Trocamos o cálice, né? Para que possamos começar o ano, como foi dito aqui no início, ano novo, vida nova. Não deixe a solução para amanhã. Hoje, nesse último dia, já que tivemos o ano inteiro para fechar as brechas e não a fechamos, por que não fazer hoje? Por que não pedir perdão a Deus hoje? Eu queria que você abrisse, deixe marcadinho aí, no livro de 1ª Epístola de João. É o capítulo de número 1. Você vai ler junto comigo o versículo 9. 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler juntos, está aí na tela aí. Vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler de novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia é o manual que nós temos de fé e prática. Não tem como fazer diferente. Não tem como de ficar o tempo todo falando: eu sou assim mesmo, falei. E aí você ofende a pessoa, magoa a pessoa e continua com esse coração duro. Esquece, você tem que nascer de novo, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não tem como continuar um ano novo carregando o fardo do ano velho, de ressentimentos, de culpas, né? De aborrecimentos, de animosidade, tantas coisas que a pessoa ainda carrega. E alguns ainda dizem: eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu nasci assim. Só falta dizer Gabriela. Não tem aquela eu nasci assim, eu vou ver a Gabriela. Não. Então você não pode dizer que você é de Cristo. Você não pode falar que é de Cristo. Para você falar que é de Cristo, né? A nossa vida com Cristo, meus irmãos, é uma jornada até o último dia da nossa vida nesse mundo aqui. Depois vai continuar num outro patamar, numa outra dimensão. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos ser moldados, trabalhados pelo Espírito Santo, se assim nós o permitir que Ele faça. Se fechar o coração, endurecer o coração, Deus não pode fazer nada. Feche completamente o ano com Deus, deixando esse fardo, essas coisas que eu disse aqui para trás. Não leve culpa, pecado, ressentimento que possam manchar desde já as páginas novas do caderno da sua vida no ano novo. Não faça isso. Deus nos concede a oportunidade hoje. Eu estava vendo pouca coisa, quando chega no final de ano, tanta mentira que eles falam, mas eu estava vendo uma reportagem hoje em dia, a pessoa estava lá na praia, aí ela estava achando que ela entrando na água, as coisas ruins que estavam na casa da irmãzinha, a água ia levar. Se fosse assim era bom, né? Todo mundo na praia estava muito vida, né? Aí dá um mergulhinho, aí dá um mergulho meia-noite. O mergulho, a água do mar vai levar tudo de ruim daí.
tem como. A Bíblia é muito clara que o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo pecado. Quando nós participamos da mesa, é assim, como eu falei, a gente lembra da morte de Cristo, trazemos a nossa memória, ficamos gratos a Ele por Ele ter morrido por nós, mas ao mesmo tempo nós renovamos a nossa aliança com Ele. Todas as vezes que participamos da mesa, nós estamos dizendo não para o mundo, não para o diabo, não para nós mesmos, sim para Deus, que queremos continuar a servi-lo e a segui-lo. E Satanás não quer que façamos isso. Satanás não quer que nós nos reconciliemos com aquele irmão, com aquela irmã, com uma coisa que aconteceu, que não foi resolvido ainda. Eu me apego muito àquela frase do apóstolo Paulo: deixe para trás o que para trás ficou e sigo para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Ele é o nosso alvo. E nós não podemos abrir mão disso. Então aproveite este grande milagre de Deus, o que Deus nos dá, que podemos iniciar uma nova etapa de nossa vida no ano 2026. Sobretudo com novos e concretos compromissos com Deus, com Jesus. Ano novo, limpeza geral. E novo compromisso com Deus. De você falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa. E me ajude, Deus. Eu quero iniciar o ano de cabeça erguida, não de cabeça baixa. Eu não quero andar por aí me desviando de um ou de outro, se esquivando. Eu quero andar de cabeça erguida. Ah, pastor, mas se eu for falar com fulano e a pessoa não aceitar, você fez a tua parte. Limpe o seu coração. Não comece o ano com o coração amargurado. Não faça isso. Permita que o Espírito Santo te ajude, já que você de repente é uma pessoa muito tímida, tímido. De repente falta de coragem, mas aí você pega e ajuda o Espírito Santo. Me ajuda o Espírito Santo. Eu estou querendo fazer isso, mas não estou conseguindo. Estou sem coragem. Peça ajuda a Ele, que Ele vai te ajudar. Na verdade, Ele vai nos ajudar. De repente aqui está todo mundo bem, está todo mundo tranquilo, não há ressentimento nem de um com o outro, mas quem sabe em casa? Quem sabe em casa? Ah, pastor, mas o meu esposo não é cristão. Não importa, se reconcilie, fale com ele. Ah, mas se eu estiver chapado, você sabe o que é chapado? Até bebeu todo até agora. Se ele tiver condição de, faça amanhã, pelo menos amanhã é o primeiro dia do ano. Mas, antes de cabeça erguida, meu irmão, minha irmã, não permita que o diabo faça você ficar encurvado ou encurvado. Você pode andar ereta, como diz o salmista no Salmo 121, eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro é o Senhor. Aleluia. Eleva os olhos para os montes. É isso que Deus quer que todos nós façamos, que todos nós pratiquemos, possamos de verdade poder falar que somos de Deus. E no contexto de irmandade em Cristo, principalmente, é que está registrado lá em João, capítulo de número 13, versículo de número 34 e 35. Olha, versículo 35. Nisto vos conhecerão
se sois meus discípulos, se vos ameis uns aos outros. As pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Deus, se perceberem da nossa parte que nós de verdade nos amamos. Não aquele amor de tapinha nas costas, mas de verdade, de fato. Foi essa a recomendação de Jesus. Foi lá na época com os seus discípulos, mas também serve para nós. Hoje nós somos discípulos de Cristo. Não tem como fazer diferente. Não tem como ficar o tempo todo falando, eu sou assim mesmo. Então, você nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você tem que pedir a Deus para Deus limpar o seu coração, sua mente. Senhor, tira de mim essas coisas que eu ainda carrego, esse fardo de ressentimentos, de mágoas, de ódio, de não perdoar as pessoas, de ser rude. Senhor, tira isso de mim. E é interessante que Deus nunca faz nada se nós não pedimos a Ele. Se você quiser viver a vida amargurada, carregando esses fardos, isso é um problema seu. Mas se você pedir a Deus para te limpar, Ele vai limpar. Ele vai tirar. Mas é necessário que você peça. E nós estamos aqui, meus irmãos, num ambiente tão salutar para fazer isso. O que diz lá em Mateus? Eu sempre trago isso na memória, né? Mateus, capítulo de número 18, no versículo 18. Fala que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Coloca aí. No versículo 19. Tudo que nós ligarmos na terra será desligado no céu. Agora vamos falar todo mundo junto, versículo 20. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali estarei no meio deles. Então nós temos um número bem maior do que 2, do que 3 pessoas aqui. O que quer dizer isso? Que Ele está aqui. Amém? Que Ele está aqui. Então, se Ele está aqui, eu creio que todo mal tem que sair. O mal do ressentimento, das mágoas, né? De tudo aquilo que de repente a sua consciência está te acusando ou te acusa. E como nós estamos aqui em família de Deus, e quando eu falo família de Deus, é independente de denominação. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, quer dizer isso? Temos acesso direto a Ele. Todos nós temos esse acesso. E nós podemos pedir isso. Vamos fazer isso agora? Vamos orar? Querido Deus, Pai Celestial, obrigado pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigado pela palavra curta, mas objetiva desta noite. Nesse último dia do ano 2025. Senhor querido, tenha misericórdia de nós. E perdoe todos os pecados que nós cometemos durante esse ano inteiro. Coisas que deveríamos fazer e não fizemos. Coisas que não deveríamos fazer e fizemos. Nos perdoe. Que caia por terra, Deus amado, a nossa vida, toda mágoa, todo ressentimento, todo tipo de palavras frívolas, palavras que trouxe tristeza ao coração de pessoas. Nos perdoe, Deus. Nós queremos iniciar um novo ano contigo, mas com uma roupagem nova, com o caderno da nossa vida, Deus amado, de capa nova. Então, tenha misericórdia e nos perdoe. Colocamos, ó Deus amado, a nossa vida em Tuas mãos, pedimos ajuda do Teu Santo Espírito, que nos ajude, ó Deus, a falar com qualquer pessoa que de repente a nossa consciência está nos acusando e nos mostrando que devemos pedir perdão.
Que caia por terra agora, ó Deus, a timidez e a vergonha, nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Que tudo que nós pedíssemos ao Senhor, crendo, nós receberíamos. E eu creio na tua palavra. Eu creio, Deus amado, que tu pode mudar a nossa história. Que você seja abençoado, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Você seja abençoado. E que no término do culto possamos voltar abastecidos de Deus para iniciar um novo ano. Com uma mentalidade nova, uma perspectiva nova. E que tudo seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um amém. Chama aqui o diácono Andelso, que conduz o elemento da ceia, os irmãos que vão